Hoje vamos viajar até a antiga Mesopotâmia, o berço das primeiras cidades, onde homens ousaram tocar o céu com suas próprias mãos. Eram os construtores de zigurates, templos gigantescos que desafiavam o horizonte e refletiam o orgulho de civilizações que acreditavam poder se aproximar dos deuses através da arquitetura. Mas o que estava por trás dessas torres colossais? Fé, ambição ou vaidade? Ao longo deste vídeo, vamos explorar as origens desses monumentos, o simbolismo divino que carregavam e o orgulho humano que os ergueu. Um sentimento tão antigo quanto a própria civilização. Se você gosta de mergulhar em histórias antigas que ainda ecoam no mundo moderno, curta o vídeo, inscreva-se no canal e venha comigo, porque agora vamos começar a história. Nos primórdios da civilização, quando o deserto e os rios ainda ditavam o destino dos homens, algo extraordinário começou a acontecer entre as águas do Tigre e do Eufrates. Pequenas aldeias agrícolas se transformavam em cidades. Pela primeira vez, o ser humano deixava de viver disperso e passava a se organizar em comunidades complexas, unidas não apenas pela sobrevivência, mas por uma ideia, a de que a ordem humana poderia refletir a ordem divina. Assim, nasciam as primeiras cidades da Mesopotâmia: Uruk, Eridu, Lagash, Ur, lugares onde a lama dos rios se misturava ao sonho de eternidade. Essas cidades não eram apenas aglomerados de casas, elas eram o espelho de uma nova mentalidade, a crença de que o homem podia moldar o mundo. Para conter as cheias, cavavam canais. Para alimentar a população, criavam sistemas de irrigação. E à medida que dominavam a natureza, crescia também o desejo de dominar o invisível. Era preciso manter os deuses satisfeitos, pois deles dependia a chuva, a colheita, a saúde e o destino de todos. A religião, então, deixou de ser apenas um conjunto de rituais domésticos e passou a ocupar o coração da cidade. Literalmente. No centro urbano erguia-se o templo, uma construção que não era apenas um local de culto, mas também o eixo político e econômico da vida mesopotâmica. Ali, os sacerdotes controlavam os excedentes agrícolas, administravam os armazéns e organizavam o trabalho coletivo. A fé e o poder tornaram-se inseparáveis. Os deuses exigiam oferendas e as oferendas precisavam de gestão. O templo era o lugar onde a espiritualidade encontrava a contabilidade, onde o divino se confundia com o burocrático. Com o tempo, esses templos começaram a crescer. As gerações seguintes não queriam apenas reconstruir o antigo santuário, mas superá-lo. Cada novo governante desejava deixar sua marca, elevar o templo um pouco mais alto, mais próximo do céu. E foi assim que surgiram os primeiros zigurates, estruturas monumentais de tijolos que subiam em plataformas, uma sobre a outra, como degraus para o divino. Não eram torres no sentido moderno, mas montanhas artificiais. Na ausência de montes naturais, na planície mesopotâmica, o homem decidiu criar o seu próprio caminho vertical, uma escada simbólica entre a terra dos mortais e a morada dos deuses. O nome zigurate deriva de uma palavra que significa elevar ou construir no alto. Cada uma dessas torres representava o esforço coletivo de milhares de pessoas, mas também o orgulho de um povo que via na altura uma forma de reverência e poder. O topo era reservado ao santuário, onde apenas os sacerdotes podiam entrar. Dizia-se que era ali que o Deus da cidade descia para descansar, comer e habitar entre os homens. Essa ideia transformava a torre em algo vivo, um ponto de encontro entre os mundos. Mas o zigurate era mais do que um templo. Ele era o coração pulsante da cidade e o símbolo máximo de sua identidade. Cada cidade tinha o seu deus protetor, e cada deus tinha a sua torre. Assim, erguer um zigurate era uma declaração de grandeza, uma forma de dizer ao mundo: aqui mora um Deus poderoso.
E nós somos o povo escolhido dele. Quanto mais alto o zigurate, mais próspera e abençoada a cidade parecia. A construção dessas torres exigia uma organização sem precedentes. Pedreiros, arquitetos e trabalhadores comuns uniam forças em um esforço que podia durar décadas. Os tijolos eram moldados à mão, secos ao sol e empilhados com precisão. Milhares de toneladas de argila se transformavam em monumentos que desafiavam o tempo e a própria natureza. Cada camada representava não apenas um avanço técnico, mas uma afirmação de vontade. O desejo humano de subir, de ultrapassar os limites da terra e se aproximar do que está acima. Essa vontade de ascender não era apenas religiosa, era também uma forma de controle. Do topo do zigurate, o sacerdote ou o rei podia ver toda a cidade. A visão do alto simbolizava o domínio sobre o povo, sobre os campos, sobre o destino. O olhar divino e o olhar do governante se confundiam. Era como se a própria estrutura material do templo afirmasse: quem sobe, governa. Assim, o zigurate não apenas conectava o homem aos deuses, conectava o poder humano à ideia do sagrado. No entanto, essa fusão entre fé e autoridade começava a despertar algo novo no espírito humano. O sentimento de que construir era também um ato de grandeza pessoal. O homem, ao erguer o templo de seu Deus, começava a se ver como criador. E nessa fronteira entre devoção e ambição nascia uma das emoções mais complexas da história: o orgulho. O mesmo orgulho que alimentaria os impérios, as guerras, as invenções e as ruínas que viriam depois. As primeiras cidades mesopotâmicas, com seus templos e zigurates, foram o ensaio de uma nova era. Pela primeira vez, o homem olhou para suas próprias obras e percebeu que podia rivalizar com a natureza. Ele havia aprendido a transformar o barro em eternidade. E, sem perceber, havia dado o primeiro passo em direção a um sonho que atravessaria milênios: o de tocar o céu com as próprias mãos. Para os povos da antiga Mesopotâmia, o mundo não era apenas o que se via. Acima do céu azul existia o domínio dos deuses, e abaixo da terra estendia-se o reino das sombras. O homem vivia entre essas duas dimensões, preso ao chão, mas sempre olhando para o alto. Essa visão do universo era profundamente simbólica, e os zigurates nasceram justamente desse desejo de unir os mundos. Cada tijolo, cada degrau, cada platô representava uma tentativa de aproximar o humano do divino, de criar uma ponte física para o que antes só podia ser imaginado. Na mentalidade mesopotâmica, a altura tinha um sentido sagrado. Subir não era apenas mover-se verticalmente, era ascender espiritualmente. O topo do zigurate era o ponto de contato entre o céu e a terra, um espaço liminar onde o sagrado podia se manifestar. Dizia-se que os deuses desciam pela escadaria invisível da torre para visitar o templo no alto, descansar em seu quarto e receber as oferendas dos homens. Por isso, o acesso ao topo era restrito. Não qualquer um podia subir. Apenas os sacerdotes, considerados intermediários entre o povo e as divindades, tinham o direito de alcançar o ponto mais elevado. O próprio formato do zigurate expressava essa hierarquia cósmica. A base larga representava o mundo terrestre, o domínio da matéria e da multiplicidade. À medida que se subia, as plataformas iam diminuindo, como se o caminho até o divino exigisse desprendimento, leveza e pureza. No cume, o espaço era pequeno, reservado, silencioso, o oposto da agitação das cidades abaixo. Ali, o homem se despia do ruído e da poeira do cotidiano para estar diante do mistério. Entre os zigurates mais famosos, o de Ur se destaca como um dos mais impressionantes. Dedicado ao deus lunar Nana, foi erguido há mais de 4.000 anos e ainda hoje se ergue nas areias do sul do Iraque. Sua presença monumental evocava não apenas a fé no deus da lua,
mas também a consciência da noite, dos ciclos e da passagem do tempo. Subir o zigurate de Ur era, em certo sentido, subir em direção à própria eternidade, um gesto simbólico de comunhão com as forças que regem o cosmos. Em Eridu, considerada pelos antigos como a primeira cidade do mundo, o zigurate era dedicado a Enki, o deus das águas subterrâneas e da sabedoria. Diziam que de lá fluíam as águas da criação e que o templo era o centro do universo. As lendas contavam que Enki, do topo de seu santuário, observava os destinos dos homens e orientava os reis. Assim, o zigurate não era apenas uma construção, mas o próprio eixo do mundo, o lugar onde a vida brotava e para onde tudo retornava. Mas foi em Babilônia que o conceito atingiu seu ápice simbólico. O Etemenanque, cujo nome significa a casa do fundamento do céu e da terra, foi o mais célebre de todos os zigurates. Dedicado ao deus Marduk, ele dominava o horizonte da cidade e impressionava viajantes vindos de terras distantes. Suas 7 plataformas representavam os 7 céus, os 7 planetas visíveis e as 7 esferas espirituais que separavam o homem do divino. No topo, acreditava-se, os deuses desciam para julgar, inspirar e abençoar. Cada degrau era uma etapa da ascensão espiritual, um percurso simbólico da matéria à luz. Essa concepção de altura como caminho para o sagrado atravessa toda a história humana. Mas, na Mesopotâmia, ela possuía um caráter especialmente concreto. Enquanto outras culturas falavam em montanhas sagradas ou em céus metafóricos, os babilônios e sumérios decidiram construir sua montanha. O zigurate era uma montanha feita de mãos humanas e, por isso mesmo, uma declaração de ousadia. Ao erguerem seus templos tão altos, os mesopotâmicos pareciam dizer: não precisamos esperar que o céu venha até nós, nós iremos até ele. Por trás desse gesto havia tanto reverência quanto desafio. Os construtores não negavam a grandeza dos deuses, mas queriam participar dela. Era um ato de fé e, ao mesmo tempo, de ambição. O homem reconhecia sua pequenez diante do cosmos, mas, ao empilhar tijolos rumo ao alto, afirmava: mesmo pequeno posso subir. Essa dualidade, humildade e orgulho entrelaçados, é o que torna os zigurates tão fascinantes. A vida cotidiana também girava em torno dessas torres. Do alto delas, os sacerdotes observavam o movimento das estrelas, interpretando presságios e desenhando calendários. A astronomia, a agricultura e a religião se misturavam. O que era ciência nascente ainda respirava fé. Quando Deus não falava, os céus respondiam. O templo, portanto, era também um observatório, um ponto de leitura do destino. E havia algo profundamente emocional no simples ato de olhar para cima. O povo via o zigurate e sentia a presença do divino, mesmo sem subir. Era uma visão de ordem em meio ao caos, um lembrete de que a cidade estava sob proteção. O templo visível no horizonte era como uma promessa de estabilidade, uma âncora espiritual. E essa relação entre altura e segurança, entre elevação e sentido, moldou o imaginário coletivo por séculos. Com o tempo, o significado dos zigurates ultrapassou o plano religioso. Tornaram-se símbolos da própria civilização. Cada torre dizia algo sobre quem a construiu, sua fé, seu poder, sua capacidade de organizar o mundo. E, em meio a essa busca por alcançar o alto, o homem mesopotâmico começou a perceber o peso e a doçura da própria criação. Porque, ao tentar tocar os deuses, ele também descobria algo sobre si mesmo. O desejo irresistível de ultrapassar os limites da terra e gravar seu nome no céu. Erguer um zigurate era uma tarefa monumental. Nada parecido havia sido tentado antes. Uma estrutura colossal de tijolos subindo em direção ao céu, exigindo planejamento, cálculos e uma coordenação humana inédita.
Não se tratava de improviso, mas de engenharia cuidadosamente organizada. Nas cidades mesopotâmicas, a construção de um zigurate envolvia toda a sociedade. Desde os governantes e sacerdotes, que decidiam a localização e a forma, até os trabalhadores comuns que moldavam, carregavam e assentavam cada tijolo sob o sol escaldante das planícies. Era um esforço coletivo que unia fé, técnica e obediência. A base de tudo era o barro, o material mais abundante e simbólico da Mesopotâmia. Os rios Tigre e Eufrates deixavam vastos depósitos de argila, e dela os homens tiravam o que precisavam para construir suas cidades. Misturavam a terra com palha, água e suor, moldavam os tijolos à mão e deixavam-nos secar ao sol. Alguns eram cozidos em fornos para se tornarem mais resistentes, principalmente os usados nas camadas inferiores e nas fachadas expostas à chuva. Essa escolha do barro não era apenas prática, ela carregava um simbolismo profundo. Segundo os mitos mesopotâmicos, o próprio homem havia sido moldado do barro pelos deuses. Assim, construir com argila era quase um gesto de recriação, como se o ser humano repetisse, em escala terrestre, o ato divino da criação. Os engenheiros e arquitetos da época eram verdadeiros mestres. Conheciam os segredos da geometria intuitiva, sabiam medir a estabilidade das bases e entender o comportamento do peso sobre os degraus. Planejavam as torres de forma que cada plataforma sustentasse a seguinte, diminuindo de tamanho e criando uma sensação de ascensão. Os degraus não eram apenas estéticos, representavam uma progressão espiritual e social. Quanto mais alto se subia, mais sagrado era o espaço, e menos pessoas podiam alcançá-lo. Os sacerdotes supervisionavam tudo, pois a construção não era apenas uma obra civil, era um ato de devoção. Cada fase da edificação era acompanhada por rituais, oferendas e cânticos. Antes de colocar a primeira pedra, fazia-se uma cerimônia de purificação do terreno. Durante o processo, os trabalhadores recebiam bênçãos para afastar a ira dos deuses, já que a torre seria sua morada na terra. Em certos momentos, os sacerdotes sacrificavam animais, queimavam incensos e recitavam hinos pedindo proteção contra o colapso da estrutura, e também contra o colapso da fé. O trabalho era árduo e incessante. Centenas, às vezes milhares de homens eram mobilizados. Escravos, prisioneiros de guerra e camponeses temporariamente convocados formavam as fileiras que transportavam os tijolos. Mulheres e crianças auxiliavam no preparo da argila e no transporte de água. Era um espetáculo de força e submissão, no qual o esforço humano se tornava parte da liturgia. O zigurate não era apenas o templo dos deuses, era também o altar do trabalho humano, mas o sentido da construção ia além do religioso. Cada degrau simbolizava a ascensão da própria cidade. Quanto mais alto o zigurate, mais poderosa parecia ser sua comunidade. As torres tornaram-se uma forma de propaganda monumental. O governante que erguia um templo maior que o dos vizinhos afirmava sua superioridade sem precisar de exércitos. Era um gesto de orgulho político, um modo de dizer: nosso Deus é o mais forte e nosso povo o mais digno de estar perto dele. Essa competição entre cidades era feroz. Ur queria superar Eridu, Babilônia queria eclipsar todas as outras. Cada reino buscava deixar um marco que o tempo não pudesse apagar. A grandiosidade da construção refletia diretamente o poder do governante e a riqueza da cidade. As inscrições nas pedras, muitas vezes gravadas em escrita cuneiforme, exaltavam os reis como restauradores do templo dos deuses e construtores do caminho para o céu. Cada nome inscrito era uma tentativa de eternidade. Os zigurates também eram cuidadosamente decorados. As faces podiam receber pinturas coloridas e as escadarias eram adornadas com ladrilhos de bronze e cerâmica.
No topo, o santuário era coberto com ouro, prata ou pedras preciosas, refletindo a luz do sol e criando um brilho visível a quilômetros de distância. Essa luminosidade tinha um valor simbólico. Representava a presença divina e o poder terreno que emanava do templo. Durante o pôr do sol, o zigurate parecia incendiar-se de luz, como se realmente tocasse o fogo do céu. A logística envolvida era igualmente impressionante. Transportar os materiais exigia uma rede de canais e barcos. O controle de suprimentos, o armazenamento de grãos e o fornecimento de alimento aos trabalhadores demandavam uma administração precisa, uma das origens, aliás, da própria escrita. As tabuletas de argila usadas para registrar o número de tijolos, as rações e as tarefas diárias são testemunhos de que cada torre era também uma escola de organização social. A construção de um zigurate podia levar décadas, às vezes atravessar reinados. Muitos reis herdavam a obra inacabada de seus antecessores e a continuavam como forma de afirmar legitimidade e devoção. Essa continuidade dava às torres um caráter quase eterno, obras que pertenciam tanto aos deuses quanto à sucessão dos homens. Porém, sob o esplendor das torres, escondia-se uma tensão sutil. Quanto mais o homem subia, mais se distanciava do chão que o sustentava. O zigurate, símbolo da união entre céu e terra, também revelava a distância crescente entre governantes e povo. Os reis e sacerdotes subiam ao topo, enquanto os trabalhadores permaneciam na base, cobertos de poeira. O que para uns era ascensão espiritual, para outros era apenas fadiga e obediência. Ainda assim, todos compartilhavam de uma mesma ilusão, a de que o que construíam jamais ruiria. O zigurate era o testemunho de que os homens podiam, juntos, transformar o barro em eternidade. E, embora o tempo se encarregasse de provar o contrário, naquele momento, cada tijolo assentado era uma promessa. A promessa de que o nome da cidade e de seu Deus permaneceriam vivos enquanto a torre continuasse de pé. Com o passar dos séculos, o que começou como um gesto de devoção passou a se transformar em uma exibição de poder. O zigurate, antes visto como escada para os deuses, tornou-se um espelho da ambição humana. Cada nova torre erguida precisava ser mais alta, mais grandiosa, mais deslumbrante do que a anterior. E à medida que as estruturas subiam, também crescia no coração dos reis e construtores uma sensação perigosa. A de que não eram apenas servos dos deuses, mas rivais deles. A altura física passou a ser medida não apenas em metros de barro, mas em vaidade. O topo do zigurate, aquele ponto onde os sacerdotes diziam que o Deus descia para habitar, começou a simbolizar outra coisa: a proximidade do poder absoluto. Quem subia até lá, quem olhava a cidade do alto, sentia-se parte de um plano divino e, em certos casos, acreditava ser o próprio centro dele. O gesto de subir, antes espiritual, tornou-se um gesto político, um ato de domínio. Os reis mesopotâmicos entenderam rapidamente o potencial simbólico dessas torres. Em suas inscrições, gravadas em placas de pedra e argila, apresentavam-se como pastores escolhidos pelos deuses, mas também como senhores da criação. Alguns textos exaltavam o rei como aquele que fez o zigurate tocar o céu, e cuja mão foi guiada pelo Deus, pois é igual a ele em sabedoria. Essas palavras revelam uma mudança sutil e profunda. O Deus ainda era reverenciado, mas o homem começava a ocupar o mesmo pedestal. Tomemos como exemplo Nabucodonosor II, rei da Babilônia, cujo nome ainda ecoa na história. Em suas inscrições sobre o Etemenanque, o imenso zigurate de Marduk, ele afirmava ter reconstruído a torre para que a cabeça alcançasse os céus e seu esplendor fosse visível a todos os povos. Era um gesto de fé, mas também de autoafirmação. Nabucodonosor via sua obra como reflexo de si mesmo.
Quanto mais alta a torre, mais eterna seria sua glória. O templo era, ao mesmo tempo, oferenda e monumento pessoal. Essa transformação do sagrado em símbolo de poder terreno alimentou uma espécie de embriaguez coletiva. As cidades competiam entre si não mais por devoção, mas por prestígio. A altura do zigurate passou a representar a grandeza do reino, e cada tijolo acrescentado tornava-se um degrau na escada da soberba. Era como se o homem, tendo aprendido a dominar o barro e a erguer o impossível, começasse a acreditar que também podia moldar o destino. Essa tendência à exaltação de si mesmo encontra eco em um mito que atravessou milênios, o da Torre de Babel. Embora sua origem esteja envolta em lendas e traduções, muitos estudiosos acreditam que o relato bíblico foi inspirado justamente nos zigurates babilônicos. O texto descreve um povo que, unido sob uma só língua, decide construir uma torre cujo topo toque os céus. O objetivo não era apenas alcançar o divino, mas fazer um nome para si. E é nesse detalhe que mora o coração do mito. O desejo de fama eterna, de reconhecimento, de ultrapassar os limites impostos pela condição humana. No mito, Deus observa a construção e decide confundir as línguas, espalhando os homens pela terra. A torre fica inacabada, símbolo da vaidade humana e do castigo divino. A história, porém, não é apenas sobre punição, mas sobre espelho. Ela reflete a tensão entre o impulso criador e a tentação do orgulho. A mesma tensão que já pulsava nas pedras dos zigurates. De certa forma, o mito de Babel revela algo que os próprios mesopotâmicos talvez pressentissem, que ao tentar chegar ao céu, o homem corre o risco de perder o chão. O orgulho dos construtores não era apenas arquitetônico, era existencial. Acreditavam que por meio de suas obras poderiam transcender a fragilidade da vida, escapar da morte e da poeira. Mas a poeira, teimosa, sempre voltava. Em algumas inscrições antigas, o tom de devoção se mistura com a soberba de quem se vê como coautor da criação. Um rei de Lagash se descreve como o braço forte do Deus, o restaurador do céu na terra. Outro de Ur afirma que nenhum homem antes dele ergueu templo tão alto. Essas frases, aparentemente inofensivas, revelam o nascimento de um novo tipo de consciência. O orgulho não mais coletivo, mas individual. O homem começava a se ver como protagonista da história, não apenas como servo do destino. Os zigurates, assim, tornaram-se duplos em sua natureza. Pontes e tronos. Eram caminhos para o divino, mas também palcos onde os reis se exibiam diante do mundo. O brilho dourado no topo não servia apenas para refletir o sol. Era um espelho onde a humanidade via seu próprio reflexo ampliado, glorificado, quase divinizado. E quanto mais brilhava, mais esquecia que o que sustentava tudo era apenas barro. A soberba das alturas é silenciosa, mas inevitável. O homem, encantado com sua própria criação, começa a acreditar que não há limites. A torre deixa de ser símbolo de fé e se torna símbolo de autossuficiência. E é nesse momento que o equilíbrio se rompe. Porque toda construção que ignora a fragilidade da base está, inevitavelmente, destinada a cair. O orgulho dos construtores de zigurates foi o primeiro prenúncio desse dilema eterno. Eles buscavam o divino, mas encontraram a si mesmos, e essa descoberta, embora grandiosa, carregava o germe da ruína. Quando o homem se vê igual aos deuses, não percebe que a distância entre o céu e a terra não se mede em altura, mas em humildade. E é justamente quando ele acredita ter alcançado o topo que o vento da história começa a soprar, anunciando que toda torre, por mais alta que seja, cedo ou tarde reencontra o chão. Com o passar dos séculos, as torres que um dia pareciam desafiadoras ao céu começaram a sucumbir ao mesmo destino que tentaram vencer, o do tempo.
O sol ardente, as chuvas raras, os ventos carregados de areia, todos se tornaram inimigos silenciosos das construções feitas de barro. O que fora símbolo de eternidade começou lentamente a se desfazer. Os zigurates, que haviam surgido como montanhas sagradas, erguidas pelas mãos humanas, começaram a se tornar colinas informes, cobertas de poeira. A glória das cidades mesopotâmicas, antes pulsantes de fé e poder, cedeu lugar a ruínas onde apenas o eco do passado parecia resistir. O primeiro golpe veio das próprias forças da natureza. O barro, mesmo queimado e endurecido, é um material frágil diante dos séculos. As torrentes ocasionais erodiam as bases, o vento levava as camadas superficiais e, pouco a pouco, o esplendor desmoronava. As fachadas coloridas se apagavam, os ladrilhos preciosos eram arrancados e saqueados, os santuários no topo se tornavam inacessíveis. Onde antes se via uma escada para o céu, restavam montes de argila rachada, abrigando serpentes e raízes. Mas o tempo não foi o único responsável pela queda. A história também pesou sobre essas torres. Cada conquista, cada invasão, cada império que sucedeu, o outro deixava suas marcas, e raramente com piedade. O conquistador não desejava preservar o símbolo do inimigo, mas apagá-lo. O zigurate, que representava o orgulho de uma cidade, tornava-se o alvo natural da destruição. Quando os exércitos assírios tomavam Babilônia, suas torres eram saqueadas. Quando os persas conquistavam a região, impunham novos deuses e novos templos. O que antes era morada divina transformava-se em escombros, como se a própria divindade tivesse partido. E com a partida dos deuses, também partia o sentido. As gerações seguintes, que ainda viam aquelas colinas artificiais no horizonte, já não as reconheciam como templos. O significado sagrado se dissolvia junto com as pedras. As ruínas tornavam-se parte da paisagem, testemunhas mudas de um passado cuja voz se calava. A poeira cobria tudo, nivelando o que um dia fora o ponto mais alto da civilização. Essa transformação, do templo vivo à ruína silenciosa, carrega um simbolismo profundo. O que era um gesto de fé e orgulho coletivo tornou-se uma metáfora da efemeridade. Os mesmos tijolos que tentaram alcançar o céu acabaram retornando à terra. O homem, que havia moldado o barro para escapar da morte, descobriu que nada escapa à dissolução. O sonho de eternidade desfez-se na poeira do deserto. Ainda assim, há algo de grandioso nessa ruína, porque mesmo desfeitos, os zigurates não desapareceram por completo. Suas formas desgastadas continuaram inspirando mitos, lembranças e curiosidade. O que antes era um templo passou a ser uma memória coletiva. E, de certa forma, essa memória cumpriu o propósito que a pedra não pôde manter. O zigurate sobreviveu não em sua estrutura, mas em seu significado. Os viajantes gregos que mais tarde passaram pela região viam nas ruínas um mistério. As lendas da Torre de Babel se espalharam pelo Mediterrâneo, e o que restava de Etemenanque, o grande zigurate de Babilônia, tornou-se símbolo universal da arrogância e da queda. A torre, agora desfeita, passou a ensinar o que jamais ensinara quando estava de pé: a fragilidade do poder e a inutilidade da soberba diante do tempo. A ironia é que foi justamente o colapso que deu aos zigurates a imortalidade que seus construtores buscavam. Quando estavam inteiros, serviam apenas aos deuses e aos reis. Desfeitos, passaram a pertencer à humanidade inteira. Tornaram-se ruínas que convidam à reflexão, não à reverência. Cada fragmento, cada tijolo exposto ao vento é um lembrete de que toda grandeza, por mais sólida que pareça, repousa sobre o mesmo pó do qual o homem é feito. O declínio dos zigurates também marca uma mudança espiritual.
À medida que as antigas crenças se enfraqueciam, o homem começou a olhar para o céu não mais como morada dos deuses, mas como um mistério cósmico. A torre que antes unia os mundos tornou-se símbolo da distância entre eles. O divino se afastou e o homem permaneceu só diante das ruínas de suas próprias ambições. Essa solidão espiritual, nascida entre as pedras caídas, talvez tenha sido o primeiro passo para uma nova forma de pensamento, uma que busca o sagrado não no alto, mas dentro de si. As ruínas de Ur, de Eridu e da própria Babilônia ainda se erguem, mutiladas, sob o sol do deserto. São sombras do que foram, mas sua presença muda carrega uma força que nenhuma torre viva poderia conter. Porque nelas repousa o testemunho de um ciclo eterno. Construir, acender, ruir, lembrar. O zigurate, que começou como escada para os deuses, terminou como espelho para o homem. No fim, talvez a verdadeira eternidade que os construtores buscavam não estivesse na pedra, mas na história que deixaram. Pois cada ruína conta em silêncio a mesma história que todas as civilizações repetem. A do orgulho que ergue, da ambição que transforma e do tempo que pacientemente devolve tudo à terra. O que resta, então, é o eco de um sonho que quis desafiar o céu, mas acabou encontrando a eternidade no chão. O tempo levou os zigurates, mas não levou o impulso que os ergueu. O desejo de subir, de desafiar o limite do chão, de olhar o mundo do alto, continuou vivo dentro do ser humano. Desde as planícies da Mesopotâmia até as metrópoles modernas, essa vontade de ascender atravessou milênios, mudando de forma, mas nunca de essência. O barro dos antigos deu lugar ao concreto, ao vidro e ao aço. As escadas que levavam ao santuário dos deuses tornaram-se elevadores que nos conduzem a escritórios, antenas e mirantes. Ainda assim, por trás de toda a construção que toca o céu, há o mesmo coração inquieto que pulsava sob o sol da Babilônia. Hoje, as cidades modernas são nossas novas torres sagradas. Arranha-céus projetam suas sombras sobre as ruas, como se cada prédio competisse silenciosamente para alcançar o azul. A arquitetura continua sendo uma forma de linguagem espiritual, mesmo quando negamos isso. A altura ainda simboliza poder, sucesso, transcendência. Do topo dos prédios, os homens ainda contemplam o horizonte com a mesma sensação antiga, a de que, quanto mais alto se está, mais perto se está do divino, mesmo que o nome de Deus já não seja pronunciado. E o impulso de subir não parou nas construções. Ele tomou a forma dos foguetes que atravessam a atmosfera, das sondas que viajam além dos planetas, das máquinas que desvendam o espaço. O zigurate moderno é feito de metal e fogo. Cada lançamento é uma oração em movimento, um pedido silencioso para que o céu nos aceite, ainda que por alguns instantes. Quando o primeiro homem deixou a terra e olhou de volta para ela, flutuando no vazio, levou consigo a herança dos construtores de Ur e Babilônia. Era o mesmo gesto, apenas com novas ferramentas. Mas se o orgulho nos fez erguer, também continua a nos testar. A mesma energia que constrói também destrói. A história repete o ciclo. O homem cria algo magnífico, admira sua própria criação e, tomado pela vaidade, acredita ser invencível. Os zigurates desmoronaram sob o peso das guerras e do tempo, os impérios modernos sob o peso da própria ambição. O orgulho é uma chama que aquece e queima, dependendo de como é alimentada. Sem ele, permaneceríamos na escuridão da estagnação. Com excesso dele, incendiamos o que construímos. Há, porém, uma beleza trágica nessa dualidade, porque é justamente essa tensão entre humildade e grandeza que move o espírito humano. O orgulho é a centelha que faz o artista pintar, o inventor criar, o explorador avançar. É a força que nos empurra para o desconhecido, mesmo quando sabemos que o desconhecido pode nos destruir.
Foi o orgulho que fez o primeiro agricultor desafiar o deserto, o primeiro arquiteto sonhar uma torre, o primeiro astronauta deixar o planeta. E é ele também que nos faz sonhar com o impossível, ainda que o impossível, como o céu dos antigos, nunca possa ser realmente alcançado. Talvez o que os construtores de zigurates nos deixaram não seja apenas ruínas, mas um espelho, um reflexo de quem somos e de quem continuamos sendo. Cada novo projeto humano, cada avanço tecnológico, cada cidade que se ergue é uma continuação daquela antiga escada de barro. Subimos agora não para encontrar os deuses, mas para encontrar a nós mesmos, para provar que ainda podemos ir além. A verticalidade é a metáfora do espírito. Quanto mais alto subimos, mais entendemos o que nos prende ao chão. E, no entanto, em algum ponto dessa escalada incessante, sempre surge a pergunta que ecoa desde a Mesopotâmia. O que realmente buscamos ao tocar o céu? Queremos conhecer o divino ou apenas nos ver como ele? Queremos comunhão ou domínio? Essas perguntas, que os antigos deixaram sem resposta, ainda ecoam nas torres de vidro e nos centros de controle espacial. O progresso é o novo culto, e suas catedrais brilham sob luzes artificiais. O homem continua rezando, mas agora em forma de código, de cálculo, de lançamento. Ainda assim, há algo profundamente humano nesse impulso. Não é apenas orgulho, é também nostalgia. O homem sente falta de algo que perdeu, talvez da própria inocência de quando acreditava que o céu era um lar e não um vazio. Subir é uma tentativa de retorno, uma busca por sentido. Os zigurates eram essa tentativa moldada em barro. Nossos foguetes e satélites são a mesma tentativa moldada em aço. E em ambos os casos, a pergunta permanece a mesma. Até onde podemos ir sem esquecer de onde viemos? As ruínas mesopotâmicas continuam ali, silenciosas, sob o sol do deserto. E, de certa forma, olham para nós, porque cada torre que erguemos, cada conquista que celebramos, repete a história delas. O homem continua a tentar tocar o divino e continua a descobrir, sempre tarde demais, que o divino talvez não esteja acima, mas dentro de si. No fim, o legado dos construtores é duplo. Eles nos ensinaram que somos capazes de criar o extraordinário, mas também que toda ascensão carrega sua queda. O zigurate foi o primeiro espelho de nossa grandeza e de nossa vulnerabilidade. E enquanto continuarmos a olhar para o céu com desejo, essa história jamais terminará. Porque o homem pode mudar seus materiais, suas máquinas e seus deuses, mas a vontade de subir, essa chama invisível, permanece. Talvez seja isso que nos torna humanos, a eterna tentação de tocar o infinito com as próprias mãos, mesmo sabendo que, no fim, voltaremos ao pó. Ainda assim, continuamos a subir, porque é no ato de tentar, não no de alcançar, que reside a verdadeira grandeza. E cada nova torre, cada nova conquista, é apenas mais um degrau nessa antiga escada de barro, pela qual o espírito humano insiste em buscar o céu.